Eu já vou dizendo, o final de Lost é o pior final de série que eu vi na minha vida. Mas antes de eu chegar pra falar sobre o final da série, vamos falar o que foi bom da série. Porque a série Lost, galera, é lançada em 2005, o ano que eu nasci, pra vocês terem noção. A série começou muito boa, galera. A série tinha personagens interessantes, tinha um enredo maravilhoso, os mistérios da ilha, por que que o avião caiu, por que que tal coisa acontece, por que que tem essa fumaça preta, o que que é a fumaça preta. Então era legal de acompanhar essa questão. Aí na parte dos personagens, a gente tem o personagem principal da série, que é o Jack Shephard. Galera, na minha opinião, o personagem do Jack, o personagem principal da série toda, ele foi pra mim o pior protagonista. Ele é muito chato, tudo ele reclama, tudo ele não concorda, então é um personagem que de verdade, se ele não existisse, seria melhor. Claro que muitas coisas que o personagem fez ali foi legal, foi essencial, ele é um médico, então ele foi essencial pra vários personagens ali, mas de verdade, galera, é um personagem que eu odeio na série. Outro personagem que já é o oposto do Jack pra mim, que é o personagem Sawyer, ou James, né, o nome verdadeiro dele. Pô, é um personagem bem legal, é um personagem meio que zoeiro nessa questão, né, sarcástico pra caramba. No começo ele é bem xaropão também, ele quer pegar as coisas tudo pra ele pega e começa a trocar na ilha, não começa a ajudar as pessoas, mas o personagem ele vai desenvolvendo ao longo da história e se torna um dos melhores personagens, galera, até melhor que o personagem principal. Também a gente tem a Kate, né, que é o triângulo amoroso do Sawyer e do Jack. A atriz é maravilhosa, a gente conhece essa atriz pelo filme Homem-Formiga, a Marvel em si, é uma atriz bem legal, é uma personagem interessante, bem legal também, só que ela fica mais ou menos no patamar do Jack, ela é meio chatinha às vezes, mas dá pra relevar. Outro personagem que é o alívio cômico ali da série, mas é bastante legal e bastante importante pra série também, é o Huller ou Hugo, né, que é o nome verdadeiro dele. É um personagem gordinho, né, então tem várias piadas na série sobre isso, é um personagem alívio cômico e um personagem muito importante também, que vocês vão entender só no final da série. Aí voltando pra história, galera, a história da série Lost, da primeira temporada até mais ou menos a terceira temporada, é uma história simples. Pessoas que pegaram um avião e caiu numa ilha e tem que sobreviver. Era exatamente isso. Tinha os mistérios da ilha desde o começo, mas era pessoas tentando sobreviver, tentando achar comida, tentando achar água, tentando resolver a briga com os nativos que tinha na ilha. Então era uma história bem legalzinha, bem simples, que podia ter prolongado ao longo das temporadas. Só que infelizmente a partir da quarta temporada, não tô dizendo que a quarta temporada e a quinta temporada é ruim, mas a história foi para outro patamar, porque a partir dali começou a ter viagem no tempo, começou a ter a questão da ilha ficar trocando o tempo todo ali, começou mais mistério ainda a partir da quarta temporada. Tudo na série começou a ficar confuso, você não conseguia entender mais nada do que estava acontecendo. Aí aqueles mistérios que tinha na primeira temporada não estava sendo resolvido e estava aparecendo mais mistério ainda para ser resolvido e também não estava sendo resolvido. Então tudo começou a ficar confuso. De uma história simples virou algo totalmente diferente. E o que mais confunde a galera, meu povo, é a questão da viagem no tempo que eu falei para vocês, porque não tinha necessidade de botar viagem no tempo, porque chega uma hora na temporada ali que os personagens, alguns conseguem sair da ilha, alguns ficam na ilha. Os personagens que ficam na ilha, como a ilha tá desestabilizada, os personagens ficam indo e voltando no passado. Os personagens, uma hora tá em 2005, uma hora os personagens tá em 1980, uma hora os personagens tá em 1800, então uma hora outros personagens ficam trocando o tempo todo naquela temporada. Claro que a questão da viagem no tempo é resolvida ali, só que os personagens ficam presos lá em 1970 e pouco. Então fica essa questão do mundo real tá se passando no futuro, aí também ao mesmo tempo tem a questão dos outros personagens se passando no passado, aí os outros personagens que estavam no mundo real volta pra ilha, só que volta no passado, aí metade fica no futuro, metade fica no passado, outros ficam no futuro, então começa essa confusão. Aí também a série nos apresenta o personagem Jacob e o Homem de Preto, que são dois irmãos. O Jacob é o guardião da ilha e o irmão dele, o Homem de Preto, que o nome dele é esse, literalmente, né? Nunca revelaram o nome verdadeiro. Ele é o caos da ilha, o que quer fazer mal pra todo mundo. Aí começa a apresentar esses dois personagens, outro lado místico que a série apresentou também, que o Homem de Preto entrou numa fenda lá, meio espiritual, ao mesmo tempo que ele morreu, ele renasceu lá em modo fantasma, que é esse modo de sombra preta ali, sombra negra, e fica ali atentando os personagens, ao mesmo tempo ele pode mudar de forma, e nesse meio tempo, o personagem Loki morre, aí o Homem de Preto assume a forma do Loki, que era um personagem muito bom inclusive, aí infelizmente desperdiçaram o personagem Loki,
que é o veião careca, né? Era bem legal, bem promissor, pro Homem de Preto usar a aparência dele. Então a série foi se perdendo ao longo do final da temporada ali. Aí que chega o final da série, galera. Jacob morre, o Jack vira o guardião da ilha e o Jack tem que impedir o Homem de Preto de escapar da ilha, senão o mundo vai se lascar com a maldição do Homem de Preto. Aí o Jack dá um jeito de tirar a imortalidade do Homem de Preto, o Homem de Preto vira humano e o Jack vai lá e mata o Homem de Preto. Só que o Jack leva uma facada antes, né? Então o Jack passa o bastão pro Huller, né? Por isso que eu falei que o gordinho ia ser importante. No final passa o bastão de guardião e vai fechar pra ilha e estabilizar de vez. Aí o personagem do Jack morre. Assim que o personagem do Jack morre, do nada muda para um outro plano na série, um plano de uma nova linha do tempo que estava sendo trabalhada ao longo da temporada. Parecia ser uma nova linha do tempo, mas na verdade era um pós-vida. Aí que começa a confusão da galera de achar que o final de Lost todo mundo estava morto, só que não, vocês entenderam errado. Aí mostra todos os personagens ali tendo uma vida, como seria a vida deles se o avião não tivesse caído na ilha. Uns personagens inverteu o papel e virou outra coisa, outros personagens teve um final feliz, outros personagens teve um final pior. Então foi mostrando a vida de cada um ali, até chegar no finalzinho mesmo ali, que todos os personagens começam a lembrar das suas vidas, do que aconteceu na ilha. Todos começam a lembrar, o Jack também lembra, foi o último que lembrou. Aí que todo mundo se enganou no final de Lost, porque vai lá, o pai do Jack abre um portão e todos seguem pro pós-vida. Então depois desse final de Lost, galera, todo mundo achava que eles já estavam mortos desde o começo. Só que não, galera. Se você prestar atenção nos diálogos nesse episódio final, eles não estavam mortos desde o começo. Tudo que aconteceu na ilha, o projeto Dharma, o Homem de Preto, Jacob, os nativos, toda a história que teve desde a primeira temporada, tudo aconteceu, tudo foi real. Ah, mas Camberlake, e o purgatório? Sim, o purgatório existiu. Só que todo mundo acha, galera, que o purgatório foi desde o começo da temporada que ele estava no purgatório. Não. O purgatório foi depois da morte de todos os personagens. Então todos os personagens tiveram uma vida, alguns morreram antes, alguns morreram depois do Jack. Aí eles foram para esse pós-vida, esse purgatório, e depois desse purgatório deles se reconciliar, todos se encontrar, todos lembrar e aceitar a morte, aí eles seguiram em frente e foram descansar em paz. Porque muita gente não percebeu os diálogos da série. Quando o Jack se lembra que ele morreu, que ele teve uma vida na ilha, o pai do Jack lá, que também estava morto e apareceu no final no purgatório agora, o pai do Jack fala pra ele: muitos morreram antes de você e muitos morreu depois de você. Então já diz que os personagens morreram antes dele, isso aconteceu, e muitos personagens tiveram uma vida depois dele morrer e depois morreram. E também tem o diálogo da Kate também antes disso, que a Kate fala assim: eu senti tanta saudade de você. Outra coisa que prova que eles tiveram uma vida e depois foi pro purgatório, porque a Kate escapa da ilha. Então ela teve uma vida, ficou velha, morreu e depois foi pra lá e encontrou o Jack. Por isso que ela falou que sentiu tanta saudade. Se fosse um purgatório desde o começo, a Kate não teria falado isso, ela não teria sentido saudade, porque tudo foi um purgatório, todos morreram ao mesmo tempo e todos seguiram em frente ao mesmo tempo, só que não. Eles foram seguir em frente depois que todos tiveram uma vida. Então todo mundo entendeu errado o final de Lost. Mesmo as pessoas que entenderam errado o final de Lost, ainda é um final ruim. É um final que não explica direito. Vocês viram que eu teve que puxar alguns diálogos para dar um entendimento do final da série? Porque a série não tem um epílogo. Esse tipo de série tem que ter um epílogo mostrando os personagens que saíram da ilha tendo uma vida e depois morrendo, os que ficaram na ilha também mostrando e morrendo. Então precisava mostrar o que aconteceu para ninguém ficar confuso, mas não. A série encerra e que se lasque pra vocês entender. E até hoje as pessoas comentam sobre esse final da série. Então, infelizmente, a série começou muito boa, como uma série simples, a questão dos mistérios, pra depois virar uma série confusa e terminar mal. Então, é muito ruim. E muito mistério da ilha também não foi resolvido. Mas é isso, galera. Não adianta chorar pelo leite derramado, porque a gente não vai ter uma continuação de Lost. Mas se vocês querem vídeos parecidos com a série do Lost, deixem aí no comentário que eu vou fazer pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e até o próximo dia, gente. Fui!